nosso coração. Aleluia. Gênesis capítulo de número 5. Isso, adore, adore, adore. É Ele que tem que ser exaltado. É Ele que tem que ser glorificado. Aleluia, 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 aleluia. Gênesis 5. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 28. Gênesis 5, versículo de número 28 e 29. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Curve a sua cabeça. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, meu Pai, por ter nos dado essa oportunidade. Quantos gostariam de estar aqui conosco e não puderam chegar aqui? Oh, meu Deus, que a Tua bênção alcance a cada um dos Teus filhos que estão nos assistindo nesta hora. Que esta presença gloriosa que estamos sentindo aqui neste lugar possa chegar, Senhor, ao Teu filho aonde quer que ele esteja, quem sabe em um trabalho, na sua casa, enfermo, ou no hospital. Oh, meu Deus, como está nosso irmão Cássio, que a Tua presença chegue em cada irmã e cada irmão, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando o nome do Senhor. Eu quero, irmãos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por todas as mensagens que nós recebemos, nós pastores, falo em nome de todos aqui, que recebemos durante todo o dia. Obrigado de coração a todo o carinho da nossa amada igreja, pela nossa vida. Continue orando por nós. Estou feliz em ver aqui nosso irmão Edmilson, a Paula, suas filhas. Deus abençoe. Glória a Deus, são ovelhas nossas de longos anos, antes mesmo da Despertando Vidas, Glória a Deus, alegria estar recebendo os amados irmãos aqui. Tem outros visitantes que daqui a pouco nós vamos também saudá-los aqui. Glória a Deus. O Senhor me direcionou nesta noite trazer esta palavra para a nossa reflexão sobre a vida de Noé. Nós estamos no culto de família, estamos no mês que o tema é perseverar no propósito. E se houve uma pessoa que perseverou no propósito que foi dado por Deus para ele, foi Noé. E nós vemos isso registrado nas Sagradas Escrituras. E hoje é o nosso culto de família. E nós vamos ver que Noé, ele teve uma participação muito importante dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. E isso fez com que a sua vida, a sua conduta, não salvasse apenas ele, mas salvasse também a toda a sua família. E esse eu acho que é o nosso maior propósito. Nós queremos ir para o céu, mas não queremos ir sozinho. Nós queremos estar com Deus um dia, mas não queremos só ir a gente. Nós queremos que toda a nossa família vá. É bem verdade que isso não depende só da gente, mas no que depender de nós, nós precisamos fazer todo o esforço para que a nossa família, ela possa um dia chegar no céu. Esse é o nosso desejo. Irmãos, hoje na escola dominical, na classe do discipulado, estávamos falando hoje, porque hoje também foi o tema família, lá na classe de discipulado aqui na nossa igreja, e nós falamos lá que ninguém escolhe a família que quer nascer. É verdade? Ninguém escolheu aqui a família que quer nascer. Todos nós fomos inseridos em uma família, em um contexto familiar, uns favoráveis, outros menos favoráveis, mas nós podemos escolher a família que nós queremos construir. E isso, aqui que está o perigo, essa escolha da família que nós queremos construir para nós. Isso vai depender das nossas escolhas, isso vai depender das nossas decisões, isso vai depender da criação que nós vamos dar para os filhos quando eles crescerem.
E se queremos ter uma vida ou uma família abençoada, precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Atentos à voz de Deus a falar aos nossos corações, a nos abençoar, a nos direcionar a família que nós precisamos construir. Graças a Deus eu venho de uma família muito abençoada, a minha família de origem. Mas para que eu tivesse uma família abençoada, eu tive que trazer comigo princípios e valores que eu aprendi. Outros tiveram que deixar princípios e valores que aprenderam, porque não vieram de uma família fácil. E nós vamos ver no contexto bíblico aqui, muitas pessoas que vieram de famílias terríveis, mas tiveram famílias maravilhosas. Outros que vieram de famílias abençoadíssimas e tiveram uma família desastrosa. Então, embora tendo uma família abençoada, isso já é um pontapé muito bom para termos uma família estruturada, isso não quer dizer tudo. Nós podemos vir de um contexto familiar muito difícil, e se nós não ouvirmos a voz de Deus e não procurarmos obedecer a palavra do Senhor, nós vamos ter uma família desastrosa, dividida, destruída, né? E isso vai de geração em geração. Isso acontece também com os nossos filhos, com os nossos netos. Porque muitas vezes, em vez de trazer consigo os valores e os princípios e procurar viver uma vida em obediência à palavra de Deus, procuram viver caminhos tortuosos, fora daquilo que o Senhor ensinou. Vão entrando por todas as modas e ensinos que o mundo às vezes ensina, que é na realidade uma família, e na Bíblia está dizendo outra. Noé, quando nós olhamos para Noé, nós podemos ver que Noé, ele veio de uma família muito abençoada. Noé, ele é da família de Sete. Noé, ele é da família de Enoque. Noé, ele é da família de Matusalém, que foi o homem que mais viveu sobre esta terra. Noé, ele é filho de Lameque. Lameque quer dizer poderoso. Lameque quer dizer robusto. É nesse contexto de família em que a terra está amaldiçoada que vem o nascimento de Noé. Todos nós conhecemos um pouquinho desta geração de Noé. Enoque, por exemplo, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, um dos seus avós. Andou com Deus e Deus para si o tomou. Olha, irmãos, Enoque andou tanto com Deus que Deus falou assim, ó, chega, acabou o seu tempo aqui na terra, vamos comigo. Enoque não viu nem a morte, de tanto perto de Deus que ele estava. Eu acredito que isso foi passado de geração para geração. Enoque foi passando para as suas gerações, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus, né? Isso foi chegando e chegou até Noé, porque a Bíblia vai dizer também que Noé, ele andou com Deus. A Bíblia vai dizer que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, irmãos. Oh, glória a Deus. E essa deve ser a nossa busca, achar graça diante dos olhos de Deus. Essa deve ser a nossa busca, independente da nossa família de origem, independente do nosso contexto familiar, que você possa ter vindo, há uma necessidade e é possível você viver um contexto totalmente diferente. Um contexto de uma vida perto de Deus, na presença de Deus, amando a Deus e tendo uma família abençoada por Deus. E a Bíblia, que é o manual da família, nos dá direção para isso. Para nós construirmos uma família abençoada. Para não escolher apenas com os olhos. Para não escolher apenas pela aparência. Para não escolher apenas, né, pelas necessidades. Mas escolher dentro de uma visão bíblica estabelecida dentro da palavra de Deus. E quando nós escolhemos isso, nós vamos perceber que esta família, ela não foge da hierarquia estabelecida por Deus, familiar, dentro da nossa casa. Porque nós aprendemos com a palavra qual é o papel de cada um de nós, dentro do nosso lar ou dentro da nossa casa. E quando nós entendemos esse papel,
tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Dentro desse contexto familiar que Noé vem, e isso é muito importante, irmãos, ressaltar isso, para a vida de todos os pais que estão aqui presentes, para a vida de todas as mães que estão aqui presentes, porque o contexto familiar, ele tem uma influência muito grande na vida emocional dos filhos, tem uma influência muito grande na vida moral dos nossos filhos, a maneira como você se conduz, a sua conduta. O seu filho percebe se você é mentiroso ou não, o seu filho percebe se você é um 71 ou não, né? O seu filho percebe se você faz coisas que está errado ou não. O seu filho, ele percebe, os nossos filhos, eles percebem as nossas condutas, irmãos. E por mais que nós possamos trazer os nossos filhos dentro da casa de Deus, por mais que a gente traga os nossos filhos para um contexto bíblico, ele vai crescendo dentro do contexto familiar, e aquilo aí vai influenciando ele para coisas ruins lá na frente. Mas Enoque, ele tem uma família que andava com Deus. A importância de termos uma família na presença de Deus, na vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida da nossa geração, para a vida dos nossos netos. O futuro emocional, espiritual e moral passa por nós. Esta linhagem espiritual de Noé, ele com certeza foi influenciado, né, pelos seus pais e pelos seus avós. E Noé, ele recebe um propósito. Todos os nomes antigamente dados aos filhos, eles tinham, na sua maioria, eles tinham um objetivo. Matusalém, por exemplo, significava quando ele morrer, isto virá. Apontava exatamente para o dilúvio. Matusalém morreu exatamente quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé está dizendo assim, o nome Noé, a palavra Noé quer dizer consolo. O texto que nós lemos vai falar sobre isso, ó, porque ele nos consolará acerca das nossas obras, dos nossos trabalhos. Então havia uma liberação de uma palavra profética sobre a vida dos filhos naquela época. E isso é importante, irmão, nós trazemos para o nosso tempo. Hoje eu estava na sala, no relógio de oração, e meu filho estava ali de joelho, meu neto estava ali de joelho, e eu fiquei profetizando: esse será um grande profeta, esse será um grande sacerdote, esse será um homem de Deus, esse será um pastor, um sacerdote na sua casa, porque liberar essas palavras proféticas sobre o nosso filho é importante. Ele pode estar no mundo, mas vai ser uma bênção para a glória de Deus. Ele pode estar afastado, mas libera a palavra profética sobre a vida dele. Você pode até passar, mas a palavra profética não passa. Você pode morrer, mas a palavra profética permanece em pé. Sexta-feira uma irmã estava pregando lá na festa de Bangu, e ela disse que ela chegava em casa do baile funk. Chegava em casa, né, com a saiazinha desse tamanhozinho, com o topzinho, e a mãe dela falava assim: a obra que Deus tem na sua vida está de pé. Filha de pastor, filha de pastora, afastou-se, se entregou, saía na sexta, né, e voltava no domingo, na segunda, virando na casa dos outros. Mas o pai liberou palavra profética sobre a vida da filha. Aleluia, libere palavra profética sobre a vida dos seus filhos. Aleluia, você pode estender as suas mãos e pensar no seu filho aqui agora: Deus está me fazendo fazer isso. Ou lembra de um sobrinho seu, seus filhos estão todos na presença, libera uma palavra profética. Ô Senhor, a minha filha é sua, meu filho é seu.
Libere uma palavra profética sobre a vida do seu irmão que está afastado, da sua irmã, do seu pai. Libere uma palavra profética sobre a vida de alguém que você conhece que está longe. Diz: ele vai ser uma bênção, ele vai ser um instrumento, ele vai ser uma mulher e um homem de Deus. Aleluia, libere esta palavra em nome de Jesus. Deus deu um propósito para Noé. E Deus deu um propósito para a gente. Olha o que diz Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 1, na NAA, na Nova Almeida atualizada. O Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo. Olha a palavra aqui, irmãos. Você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Você pode levantar sua mão e adorar o nome de Jesus. A bênção liberada para a sua geração e para a sua posteridade. Há uma bênção liberada da parte de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Entra na arca. Aleluia, entra na arca. Essa arca, irmão, simboliza, aleluia, a nossa entrada no céu. Essa arca simboliza a casa de Deus. Essa arca simboliza a nossa salvação. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Todos nós profetizamos que a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos serão uma geração abençoada, cheios da presença de Deus. Cheios da presença de Deus. Oh, glória a Deus. A terra estava corrompida. Existia uma maldição sobre a terra. Existia um peso da mão de Deus sobre aquele povo que deram as costas para o Senhor. Mas Noé foi achado justo. Eu não sei como é o contexto teu familiar. Você precisa se posicionar onde você está. Ah, eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, porque o meu filho. Não, não, não. Se posicione. Aleluia, Deus está à procura de pessoas posicionadas para Ele usar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, lá no bairro onde você mora. Noé foi achado justo. Noé tinha uma vida íntegra diante de Deus. É possível, pastor? É. O que aconteceu com Noé? Irmãos, quando aconteceu o dilúvio, a Bíblia diz que existia corrupção e violência sobre a terra. O que tem hoje aqui? 3, 4 mil anos depois. Corrupção e violência. Tem gente que tem medo até de sair de casa. Desculpa os nossos motoboys aqui, mas se uma moto para do nosso lado, tem irmãs que ficam em crise. A gente desce o viaduto de Pilares e para no sinal, a gente fica olhando para um lado e para o outro, porque eu já vi, eu descendo o viaduto de Pilares, um jovem atravessar de um lado, foi ali no sinal, ali na suburbana, na descida do viaduto de Pilares, uma moça estava dentro do carro, olhando o celular dele, ele meteu uma mão e saiu correndo. Temos que andar até com vidros fechados, e às vezes sem ar-condicionado. A situação é difícil. Mas no meio dessa geração corrupta, no meio desta geração violenta, existe um povo que está andando justo. Existe um povo que está procurando andar reto. E Deus está olhando lá de cima para nós. Aleluia, porque não é o teu contexto que faz você, é você que faz o contexto. Se posicione lá no seu colégio, jovens. Se posicione lá no seu trabalho, meu irmão. Se posicione lá na sua casa. Pode estar todo mundo falando sobre sexualidade, você está procurando falar sobre Deus. Oh, alabandara shurikandele baraçaias.
Aleluia. Pode estar todo mundo querendo falar de coisas erradas, mas você está posicionada. Não, esse tipo de conversa não é para mim. Esse tipo de conversa não é para mim. É possível? É. E Deus vai confirmar isso. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 8. Gênesis 6, versículo de número 8. Jesus. Já está no horário de terminar. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Olha só. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Irmão, um homem morreu. Lameque morreu com 777 anos de idade, o pai dele. 777. É um número muito poderoso, né? Não? 7, 3 vezes, irmão. Ele morreu com 777. O pai com 900 e pau. Ele com 700. Mas todas as gerações, diz a Bíblia, ele era reto e justo diante de Deus. Não tinha variação. Não tinha variação. Hoje está bem, hoje está mal também. Hoje eu estou na presença, amanhã não. Hoje eu estou buscando. Hoje eu aceito Jesus, amanhã desvio. Hoje amanhã desvio, hoje aceito. Não tinha nada disso. Ele, geração por geração, não era varão justo e reto em suas gerações. É por isso que quando ele diz assim: eu vou construir uma arca, os filhos estão dizendo: nós estamos juntos. Porque essa pode ser uma loucura para todo mundo, mas se meu pai falou, meu pai tem comunhão com Deus, meu pai tem vida com Deus, minha família tem vida com Deus. Noé era reto, Noé andava com Deus, Noé era obediente, porque obedecer algo dessa grandiosidade, e nesse tempo era algo meio louco, irmãos. Primeiro, que Deus está dizendo que vai destruir com água, e naquela época não tinha a chuva, como tem nos dias de hoje. A água era regada pelo vapor da água que vinha, a terra, vinha por chão, a água, pelo vapor que vinha do chão. O irmão sabe que tem mais água embaixo do solo do que em cima do solo, né? Era regada por baixo. Aí Deus está dizendo assim: eu vou mandar tanta chuva que vai cobrir todos os montes. Imagina, irmão. Calma aí. Quem que está falando comigo? Estou ficando doido. Daqui a pouco Deus fala assim: constrói um barco gigante. Barco. Aqui nesse meio onde não tem água, não tem nada. Era algo doido, louco, irmãos. Mas ele obedeceu. Tem coisas que para nós parece loucura, mas obedeça, porque a palavra de Deus, lá na frente você vai ver a bênção que foi ser obediente à palavra de Deus. Não desobedeça, porque você vai pagar o preço. Quantos estão pagando o preço hoje? Porque desobedeceram. O pai falou: não faça isso. Não vai por esse caminho. Não é porque eu estou falando não, meu filho. É porque a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Não vai não, mas eu vou, pai. Aí eu vou, mãe. Aí eu vou fazer isso aqui. Não case, não faça isso. Não, eu vou. Aí entrou por aquele caminho. Hoje estão sofrendo. Estão gemendo. Estão padecendo. Por quê? Porque não foram obedientes. Mas Noé foi. A geração a partir de Noé só vai ser uma geração corrupta se eles não quiserem. Porque Noé está dando todos os sinais que o melhor caminho é estar andando com Deus, é estar na presença de Deus. Noé, ele tinha um propósito dado pelo Senhor. Noé era um homem justo. Queremos ter uma família abençoada? Precisamos carregar conosco essas características. Precisamos carregar conosco estas características. Não saia, não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, dentro dessas características. Oh, glória a Deus.
Deus está à procura de pessoas assim que Ele possa usar nos dias de hoje. Pessoas que sejam retas, pessoas que estejam dispostas a andar com Deus, pessoas que estejam dispostas a ser obedientes, aleluia, que tenham um propósito, que aceite o propósito que Ele deu, que ande em justiça diante do Senhor. Será que Ele pode escolher você, Ele pode olhar para você? Aleluia. A Bíblia diz que achei Davi, meu servo, com óleo santo ungi. Achei. Deus não precisa ficar procurando. Deus, Ele é onisciente. Deus, Ele é onipresente. Mas a Bíblia, ela é escrita nessa linguagem, para nós entendermos que às vezes, né, é tão poucos que se posicionam assim, que Deus precisa ficar procurando. Como diz o Salmo 101, se não me falha a memória: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, é este que me servirá. Deus não precisa ficar procurando. É para você entender que nós precisamos nos esforçar para chegar nessa dimensão. Nós precisamos nos esforçar, nós irmãos precisamos nos esforçar para chegarmos nessa estatura. Hebreus capítulo 11, eu caminho para encerrar, porque já foi todo o horário. Hoje o pastor Robson passou tarde para mim. Vou jogar a responsabilidade para ele aqui, coitado pastor Robson. Hebreus capítulo número 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, ele abre a galeria dos heróis da fé. Olha que coisa linda, irmãos. Deus inspirando o autor aos Hebreus para abrir em Noé a galeria dos heróis da fé, dizendo assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Olha que mistério. Ainda não se viam, temeu. Pessoas que temem a Deus, irmãos, não temem a Deus só na igreja. Temem a Deus em tudo que é lugar. Aonde você está, não, isso aqui não pode não, porque isso aqui é errado. Não, esse tipo de namoro aqui não dá não, porque é errado. Não, esse tipo de conduta aqui não pode não, porque ela é errada. Porque a gente teme a Deus. Precisamos temer ao Senhor, porque temeu. E olha, isso aqui é o mais lindo de tudo. E para a salvação da sua família. Aleluia. Está lá, ó, pela fé divina, e para a salvação da sua família. Oi, irmão, se existe um projeto maior que todos, menos do que Deus, é a nossa família. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. Deus falou: prega, 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 fala que vai vir, fala. Dizem que ele foi o evangelista mais mal sucedido de toda a história, porque ele pregou 100 anos ou 120 anos? 120 anos pregando e ninguém se converteu, a não ser a sua família. Já está bom. Já está bom. Saia daqui hoje falando assim: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, serviremos ao Senhor. Fique de pé na presença de Deus. Depois eu termino um pouquinho mais, depois eu termino esta palavra que o Senhor me deu. Noé teve ainda que vencer algumas barreiras, mas saia daqui com esta palavra no seu coração: a sua casa não vai ficar, aleluia, destruída pelo inimigo, porque Deus vai salvar a sua família. Deus tem um propósito para a tua casa. Eu quero profetizar isso sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre a sua geração. Em nome de Jesus, Deus vai colocar em ordem o que está fora de ordem. Eu quero profetizar isso hoje aqui, irmãos. Eu estou sentindo uma presença gloriosa de Deus aqui. Aleluia. Aquilo que está em desordem dentro da casa, Deus vai colocar em ordem. Quem está longe, Deus vai trazer para perto. Aqueles que estão atrapalhando, Deus vai te levar para longe.
Aleluia. É como se Deus falasse: eu estou entrando dentro da sua casa, vai dar uma desarrumada, mas depois vai ficar tudo no seu lugar, porque vai tirando a sujeira. Vai limpando a sujeira, vai limpando a sujeira, porque enquanto não limpa, as coisas não melhoram. Oh, aleluia. Quero profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aleluia. Quem está afastado vai voltar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Minha casa e eu vamos estar servindo ao Senhor. Aleluia, com todo o nosso ser. Ó Deus, nós estamos aqui diante de Ti, na Tua presença. E eu glorifico ao Senhor por esta palavra que o Senhor enviou para nós. Oh Deus, a minha casa é sua, Senhor, é sua casa. Entra lá, Senhor, no nosso quarto. Entra no quarto dos nossos filhos. Entra lá na sala. Entra na cozinha. Entra no bandecala chai anderrécia. Entra no banheiro. Entra na cômoda. Entra naquele andecala baixaia. Entra naquele quartinho. Vai limpando. Aleluia. Tudo que não é de ti vai tirando. Nós repreendemos todo o espírito maligno dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. Todo espírito que veio e pousou sobre a vida dos filhos, nós repreendemos agora. Saia! Em nome de Jesus. Todo espírito de loucura, oh mano, toda depressão, oh meu Deus, toda ansiedade, oh meu Deus, em nome de Jesus. Todo caminho torto, nós repreendemos agora. Vai entrando com providência. Guarda os nossos filhos. Guarda, nós não podemos estar 24 horas com eles, mas o Senhor pode. Blinda a mente dos nossos filhos, blinda a mente da nossa esposa, blinda a mente do marido. Brinda, Senhor. E dá vitória para a tua igreja, dá vitória para o teu povo. Oh meu Deus, nós profetizamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Glória a Deus.